Olá, tudo bem? Professor Leanderson mais uma vez aqui com vocês, com a turma do nono ano, para a gente dar uma sequência, para a gente continuar essa sequência de videoaulas. Só que agora, nós vamos dar uma parada no conteúdo e nós vamos fazer uma revisão, já que nós estamos terminando a unidade 2. Tudo bem? Espero que todos estejam bem em casa, se cuidando dos familiares. E vamos lá, iniciar. Na verdade, para a gente iniciar, eu preciso que vocês tenham em mãos o material didático de vocês, ok? Então, nós vamos voltar para o capítulo 1, certo? Fazer um acompanhamento mais aprofundado e a gente, certo? Chegar até o final da unidade 2, beleza? Vamos lá. O capítulo 1, ele vai falar sobre... vamos dizer, sobre uma regionalização mundial. O que eu entendo por regionalização, professor? Regionalização diz respeito a uma divisão, certo? Quase anualmente, lá nas primeiras aulas, eu faço uma pequena revisão sobre os conceitos básicos em geografia, onde eu listo o espaço geográfico, lugar, paisagem, território e a região. Então, quando a gente fala em região, diz respeito à divisão. Então, se nós estamos falando de uma estrutura internacional, nós vamos, a princípio, falar sobre as principais maneiras ou as principais formas de regionalização do espaço mundial. A primeira delas, destacada no capítulo, é esta que divide o mundo, o planeta, certo? Em 3 mundos, certo? Todos os países são classificados nessa estruturação. Nós utilizamos ainda ela hoje? Não, Essa forma de regionalizar ela foi bastante utilizada durante o período que nós conhecemos como Guerra Fria. Sabendo que a Guerra Fria ela vai se findar no final da década de 80, chegar ao seu ponto final mesmo ali, em 1991, nós utilizávamos muito essa expressão. Inclusive, ainda existem pessoas que falam ainda sobre o terceiro mundo, sobre o primeiro mundo. O Brasil não é um país de primeiro mundo. O Brasil tem tantas dificuldades que o Brasil é terceiro mundo. Mas vale salientar que essa estrutura, essa forma de regionalizar está ligado a uma divisão ideológica do país, ok? No caso, como a gente entende então esses mundos? Vamos lá. O primeiro mundo é formado por um grupo de países que assumiram o capitalismo e adquiriram um grau significativo de desenvolvimento econômico, dos quais os Estados Unidos da América eram a superpotência. E nós temos exemplos como a Alemanha, a França, o Reino Unido, o Canadá, a Itália e o Japão. Ok? O segundo mundo diz respeito ao grupo de países que assumiram o socialismo, que é a corrente ideológica que confrontava o capitalismo da época, dos quais a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, era a superpotência. E o terceiro mundo, grupo de países pobres que não se enquadravam no grupo do primeiro mundo, em razão do nível de desenvolvimento. Assim, a gente pode colocar o nosso país nessa classificação, pois o Brasil tinha uma postura ideológica capitalista, porém, o Brasil ele não se enquadrava como primeiro mundo, pois o seu desenvolvimento era abaixo do padrão dos outros países. Então, nós temos aí a divisão, a classificação em 3 mundos. Primeiro, segundo e terceiro. Assim, caracterizando principalmente o nosso país, o Brasil, certo? Infelizmente, aqui no terceiro mundo. Mas a notícia legal é que nós não fazemos mais parte, pois não é mais utilizado, essa nomenclatura não é mais estudada dessa maneira. Então, nós podemos falar abertamente que nós não fazemos mais parte do terceiro mundo. Professor, então nós fazemos parte de quê? Nós fazemos parte de um grupo de países que são declarados internacionalmente como emergentes. Os países emergentes são países que também são entendidos como em situação de desenvolvimento. Ou seja, existem os países entendidos atualmente como desenvolvidos, subdesenvolvidos, existem os países que estão ali no meio do bolo, certo? Que não são tão pobres quanto os subdesenvolvidos e nem são tão ricos quanto os países
desenvolvidas. Então o Brasil, podemos dizer que ele encabeça esse grupo ali, olhando para o desenvolvimento. Porém, nós não chegamos a esse padrão porque há algo que nos limita, que é o fator social. Nós podemos ter uma grande riqueza, o nosso PIB é um dos maiores do mundo, só que nós temos um grande fator que atrapalha o desenvolvimento do Brasil, que é o desenvolvimento social. Ou seja, é necessário ter uma ampla distribuição de renda para que a população brasileira, socialmente, tenha uma ascensão. Dessa ascensão social, aí sim nós podemos ser caracterizados como países desenvolvidos. Enquanto a gente tem uma ampla riqueza, mas nós não temos uma distribuição dessa riqueza de uma maneira mais regular para toda a população brasileira, ou para a maioria dela, nós vamos ficar ainda em outro patamar, no patamar que eu já citei, que é o de em desenvolvimento ou país emergente. Assim, o desenvolvimento envolve, além do crescimento econômico, melhores condições em relação à estrutura social de um país, ou seja, melhorias da estrutura social que possibilitem a manutenção de uma boa qualidade por parte da população. Coisa que a gente não vê assim tão adequadamente no Brasil. Na verdade, o que a gente encontra no nosso cenário nacional? Uma divisão, não é verdade? Aqui no município de vocês, nós podemos perceber que existem áreas onde existem pessoas que vivem bem, mas existem também bairros onde a população é predominantemente humilde, com dificuldades de acesso à saúde, dificuldade de acesso à educação. Então, isso é característica de um país subdesenvolvido ou que está em desenvolvimento. Uma das diferenças entre os países rico e um desenvolvido é, portanto, a questão social. Assim, a gente pode fazer aquela associação. O Brasil pode ser entendido como um país rico, mas não um país desenvolvido, porque nós não temos essas condições sociais adequadas. Então, essa é a grande chave para entender o desenvolvimento entre os países. Ok? Já o subdesenvolvimento envolve a condição de dependência de um país em relação a outro. Grande parte dos países que se industrializaram tardiamente está nessa condição. Esse termo passou a ser utilizado após o fim do período da Guerra Fria, para os países que apresentavam baixos índices de desenvolvimento econômico e social. Lembrando que países que se industrializaram tardiamente, certo? Significa países que se industrializaram cerca de 100, 150 ou até mesmo 200 anos depois da Revolução Industrial. Como todos vocês sabem, a Revolução Industrial ela vai acontecer na Inglaterra, em meados do século XVIII, lá pelos anos de 1750. Vamos trazer para a gente, para o nosso país, a Revolução Industrial Brasileira acontece quando, professor? Acontece em 1930. Até 1929, o Brasil era declaradamente um país agroexportador, que vivia apenas ou principalmente da produção do café. Com a crise de 1929, que a gente conhece como Grande Depressão, vai fazer com que o Brasil mude sua postura em relação à economia. Assim, fazendo com que Getúlio Vargas vá fazer uma profunda mudança no cenário econômico nacional, introduzindo as indústrias de base, substituindo as nossas importações para a produção local. Isso vai ser o pontapé inicial para a industrialização brasileira. Reparem que eu falei em 1930 e eu falei também que a Revolução Industrial acontece em 1750, então nós temos 180 anos de atraso. Então nós somos sim um país que se industrializou tardiamente, ok? Aqui nós temos uma outra forma, uma outra apresentação de regionalização, que é norte e sul, ok? Podemos perceber que tem uma linha vermelha que vai dividir os países localizados no hemisfério norte e no hemisfério sul. Não é isso? Quase isso, professor. Porque eu não sei se vocês repararam, mas lá na Austrália, essa linha vermelha ela vai cair, certo? Para pegar, certo? Esse país, a Austrália e a Nova Zelândia. O que significa então essa linha? Significa que, majoritariamente, os países que estão situados ao norte dessa linha são os países desenvolvidos encontrados, nos nossos continentes.
Já majoritariamente os países que estão situados abaixo dessa linha são os países que nós entendemos como subdesenvolvidos. Mas nós temos 2 países no hemisfério sul que são considerados desenvolvidos. Então essa linha ela vai lá para baixo para pegar eles dois, ok? Então é uma linha ali, como é que a gente pode fazer? Humanizada, é uma linha imaginária, apenas para facilitar o nosso entendimento. De acordo com os conhecimentos que nós temos sobre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, foi possível perceber que há essa divisão, certo? Há esse contraste existente nesses 2 hemisférios. Os países que nós conhecemos que estão acima de uma média social estão localizados no hemisfério norte, mais acima. E os países que têm ampla dificuldade social estão localizados abaixo. Então, por isso, nós podemos classificar essa divisão de países do norte e países do sul dessa forma que nós estamos apresentando, ok? Passando, né, nós temos aí como característica atual uma regionalização de um mundo multipolar, certo? Eu gostaria também que vocês fizessem uma consideração sobre o que vocês conhecem sobre esse mundo multipolar e perceber que houveram divisões distintas, né? O mundo hoje é multipolar, mas até 20 anos atrás, 30, 40 anos atrás, o mundo era bipolar. E antes disso, o mundo era unipolar, ou seja, o mundo foi sem... na verdade, pessoal, quando a gente fala de polaridade, diz respeito a um controle, quem polariza as relações sociais e econômicas naquele momento. Primeiro, a Inglaterra agiu, certo, de uma maneira espetacular e transformou, certo, o mundo em uma unipolaridade. Com o final da Segunda Guerra Mundial, com a ascensão de 2 países com ideologias distintas, extremamente fortes, fez com que o mundo virasse uma disputa em bipolaridade. O mundo era dividido, essencialmente, entre países capitalistas e socialistas. Então, por isso, bipolar. E hoje nós não temos mais essa divisão relacionada à ideologia. Essa divisão mundial está relacionada essencialmente à economia. Então, com isso, aparecem aí múltiplos polos. Nós temos os Estados Unidos como grande centro, como grande polo, certo, econômico mundial. Nós temos a União Europeia, nós temos o Japão, nós temos o Canadá, nós temos vários outros países, certo, que individualmente ou em grupo caracterizam a multipolaridade. Assim, o mundo multipolar, certo, ele vai iniciar-se com o fim da Guerra Fria, já dito o momento histórico aqui, né, na nossa videoaula, vai acontecer a partir do final da década de 80, quando a União Soviética ela se declara insuficiente para continuar a sua guerra com os Estados Unidos, certo? Caracterizando um período chamado de Nova Ordem Mundial, que é justamente essa multipolaridade. A velha ordem mundial diz respeito à bipolaridade. Então, a partir desse momento, a gente entende, certo, o que nós conhecemos como Nova Ordem Mundial. E também é extremamente válido a gente citar, certo, a aparição dos organismos internacionais como fundos atuantes, certo, no cenário internacional. A ONU se mostra bem mais eficaz, certo, é um organismo internacional, certo, onde a sua maior missão é promover a paz entre os países. Nós sabemos que não é tão fácil assim promover a paz, certo? Pois existem muitos países atualmente que estão em situações de conflito internacional. Muitos outros que não estão em conflito físico ainda, mas já estão no conflito, né, de ideias, certo? Então a missão da ONU é apaziguar para que situações como as guerras mundiais não voltem a acontecer, ok? Assim, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a OMC, também vão aparecer nesse contexto da multipolaridade, promovendo o quê? Uma aproximação, certo? E um maior poder de decisão de uma maneira, como é que a gente pode citar, mais próxima entre os países, certo? Mais diplomática. Assim, nós fechamos esse tópico falando de 2 grupos especiais formados por 7 países, que é o G7, e o outro 20 países, que é o G20. Como vocês sabem, o G7 diz respeito a um grupo de 7 países considerados os mais desenvolvidos do planeta.
Os G7 realizam reuniões esporádicas, certo? Para promover o crescimento ainda maior desses países e fazer um acompanhamento para saber como está tendo, certo? Como está sendo mantida essas relações econômicas relacionadas aos outros países. Nós temos os Estados Unidos, certo? Como a peça principal do G7, nós temos a França, nós temos outros países também que tem no livro de vocês e a gente vai passar adiante. E o G20, formado por 20 países, que são países desenvolvidos e os países emergentes. Ou seja, são as 20 principais economias do mundo contemporâneo. Observação sobre o G7, o professor lembrou agora, o G7 já foi G8, certo? O professor já falou em sala. O G8, ele é o grupo dos 8 países mais ricos do mundo? Não. É o grupo dos 7 países mais a Rússia. A Rússia, economicamente, não está na mesma situação confortável que os outros 7 países. Mas a Rússia tem uma tendência, certo, de acompanhamento próximo pelos outros países devido ao respaldo que ela teve com o final da Guerra Fria. A Rússia herda todo um potencial atômico, militar, certo, da antiga União Soviética. Então, por essa grandiosidade, ela passa a ser convidada a atuar no G7. Mas, ultimamente, por conta de relações diplomáticas falhas no território russo, no governo russo, fez com que a Rússia fosse retirada do G7. Então, nós temos aí o grupo dos 7 países mais desenvolvidos, o G20 formado por 20 países de economia desenvolvida e em desenvolvimento, e nós temos as organizações internacionais, e assim nós podemos encerrar esse primeiro momento de revisão com vocês, pois o professor deseja um forte abraço a todos vocês e até a nossa próxima videoaula.